Portanto, eu vou-te pedir para tu te apresentares, ok? Mas já? Não. Já? É agora, vamos começar já. Pode ser? Então vá, em 3, 2, 1... Olá, sejam bem-vindos ao 6º episódio do A Conversa com o Marketeer. Hoje, tal como prometemos no episódio extra, hoje vamos falar sobre marketing, mas não sobre empreendedorismo. Vamos falar aqui com a doutora Sofia Valente sobre o marketing, mas na perspectiva de uma psicóloga. Até porque eu muitas vezes, e quem faz os briefings comigo os clientes fazem os briefings normalmente comigo, eu sempre digo que nós somos um bocadinho psicólogos. Temos que entender o cliente, não é? O cliente está à nossa frente e depois temos que o ajudar a entender os consumidores e o público que ele tem. E hoje, para já, obrigado, Sofia, por teres aceito o convite. Obrigada pelo convite. Sofia, já agora apresenta-te um bocadinho, dizes o que é que tu fazes e pronto, para que antes de começarmos aqui a conversa, acho que melhor do que eu, tu vais-te apresentar melhor, de certeza. Ok. Obrigada então pelo convite, já disse, é um prazer estar aqui. Obrigado. O meu nome é Sofia Valente, sou psicóloga clínica, tenho especialidade em terapia de casal e em sexologia clínica, que são áreas que eu considero muito interessantes. Tenho 45 anos, o que quer dizer que tenho assim alguns anos de experiência, e sou aqui de Coimbra. Ok. E diz-me uma coisa, tu na tua área, o que é que tu disseste que fazes parte da sexologia e de terapia de casais. Tu trabalhas em tens algum sítio, alguma clínica específica, tens algum sítio específico, alguma zona específica de atuação? Como é que atendes online? Portanto, e também faço atendimento individual, que é, não referi esse por ser se calhar o mais habitual, comum, não é? É o mais comum. Sim, eu faço consultas online e trabalho em várias clínicas. Trabalho numa clínica em Lisboa, trabalho em algumas clínicas aqui em Coimbra também. Ok. Não sei se queres que eu faça publicidade. Que assim, se quiseres, não tá, a gente depois pode mandar a fatura no final às clínicas, se elas quiserem para o corte. Olha, diz-me uma coisa, isto e a ideia de te convidar aqui hoje foi um bocadinho esta, porque eu acho que nós vivemos num momento da sociedade que se fala muito em depressão, fala-se muito em saúde mental, e muitas vezes culpa-se as redes sociais, a internet e tudo o que está à volta disso. Eu normalmente tenho uma opinião, e agora tu vais-me dizer se ela, na tua ótica, se ela é válida ou não, que é muitas vezes a internet é um espelho da sociedade, tal como é dizer, o que nós somos já quando pessoas refletimos na internet, porque temos toda uma proteção que pessoalmente não temos. Partilhas esta opinião, ou achas que realmente o facto de que a internet hoje em dia e todos estes booms de redes sociais e estas mudanças, estas tendências rápidas, achas que isso também pode ou afeta realmente as pessoas no estado da saúde mental? Bem, acho que isso são muitas perguntas dentro de uma pergunta, não é? São muitas nuances aí a discutir, e é uma questão bastante interessante e que tem sido muito falada. Deixa-me aqui tentar esmiuçar um bocadinho. Se quiseres ir por pontos, que talvez é mais fácil. Então, doença mental é diferente de saúde mental, não é? Okay. Saúde mental é uma coisa, eu estar bem, e eu estar bem em termos de saúde mental não quer dizer que eu não tenha pontualmente picos de tristeza, de reações, não é, a determinadas situações, e isso é tudo comum e adaptativo. A doença mental
são perturbações, não é? São questões que são mais persistentes no tempo, correspondem a uma série de critérios. Em relação às redes sociais e à internet, a energia nuclear, quando foi inventada, entre aspas, o propósito sempre foi positivo, ajudar o mundo a ter mais energia. Seria para ser uma fonte de energia e não uma arma. Mas, como tudo, não é? Pode ser utilizado de diferentes maneiras. Permitam-me aqui um bocadinho a comparação, não é? A internet tem coisas fantásticas e também tem os seus perigos, não é? Tal como as redes sociais têm coisas fantásticas e têm os seus perigos. Portanto, faz parte da nossa evolução, tem que ser utilizada da melhor forma, não é? Acho que, acima de tudo, tem que haver uma educação para a utilização, tem que haver o estímulo do pensamento crítico em relação à informação que nós recebemos da internet. E em relação a outra coisa que disseste, de se espelha aquilo que nós somos, eu acho que espelha algumas circunstâncias da sociedade em que vivemos hoje em dia. Por outro lado, também é uma barreira, não é? No fundo, dá-nos ali uma segurança e muitas das vezes nós não somos o nosso verdadeiro eu na internet. Ou seja, há estudos que demonstram isto, que eu na internet sou capaz de dizer determinadas coisas, fazer determinados comentários, ter determinados comportamentos, entre aspas, que pessoalmente perante ti se calhar não conseguiria ter. Ou não teria. Será que isso é um bocadinho como quando a gente vai de carro a conduzir e chamamos, não é? Certos nomes a quem vai à frente ou a quem vai a conduzir. Acho que é um bocadinho isso. É como eu tenho uma barreira que me separa fisicamente, não é? E eu posso dizer o que eu quiser, não é? Depois, talvez muitas vezes não estamos preparados para ouvir. Sim, não é? Nós estamos ali, podemos construir uma determinada imagem idealizada e não ser a realidade, não é? E por isso é que há pessoas que utilizam a internet como forma de interação social, mais uma vez dentro de muitas aspas, e depois na realidade não o conseguem fazer, ou pelo menos não o conseguem fazer daquela maneira. Também há estudos que demonstram que sim, que a internet, as redes sociais pode ter um impacto menos positivo, especialmente nos adolescentes, né, que estão a construir a sua identidade. Nós construímos a nossa identidade por comparação. Claro. E a internet abriu-nos a comparação ao mundo inteiro. Nós, quando éramos adolescentes, pelo menos eu, pelo menos eu sou um bocadinho mais velha, nós comparávamos com a turma, com a escola, não é? Sim, com os familiares mais próximos, sim. Exatamente, sim. Agora há todo um mundo para nos compararmos, obviamente há sempre alguém melhor do que nós nisto, mais bonito do que nós, que tem mais do que nós, e de facto tem sido um bocadinho associado a possibilidade de, quando é mal gerido, poder ajudar em algumas questões relativamente a essa, ou seja, há implicações, a consequências relativas da depressão no adolescente, mas não é fator único, como é óbvio, não é? Porque estas questões são todas multifatoriais. Sim, e agora falaste uma coisa que eu normalmente defendo bastante, que é a questão da educação. E agora ouve-se muito, ou agora fala-se muito e cada vez mais, e eu acho que até estamos numa boa altura para falar do assunto, vamos ter eleições em breve, porque acho que a utilização da internet para nós, e eu sou um bocadinho mais jovem, eu fui aprendendo, mas era tudo, como é que dizer, foi numa época que o acesso era muito limitado e mesmo assim já houve mudanças que eu às vezes acho que na minha geração, com a geração anterior, já houve coisas que foram diferentes até a nível de comportamento. Mas eu acho que na altura, como era tudo muito pequeno, ainda havia o controle. Achas que neste momento, além de haver essa educação, como utilizar a internet, haver uma consciencialização a partir da base, não é? A partir da escola,
Também talvez não devia haver, ou devia haver um cuidado maior, também não sei se o existe, atenção, estou aqui a fazer um achismo, até na formação das pessoas, isto é, até na questão, por exemplo, da saúde mental, de ok, eu posso ter um problema, nós vemos eu vim numa fase, e talvez tu de certeza que vieste também nessa fase, que é uma pessoa que não existia depressão há 20 anos atrás, não é? Toda a gente, uma pessoa que andasse depressiva era um pobre coitado, não é? Tinha um problema mental, não era uma coisa que não, como é que dizer, não é encarada com os olhos de hoje. Achas que isso também seria importante incluir numa educação, sei lá, num plano de não sei como é que se diz, mas pronto, mas incluirmos agora também para os mais jovens que vão entrar, que vão crescer e vão precisar talvez de um acompanhamento também da parte mental para lidar com... Sim, fala-se disso, não é? E na escola eles têm uma disciplina relacionada com a ética, tecnologias, assim como também também se tem falado da educação sexual e também há disciplinas que abordam isso. Simplesmente, se calhar as coisas não estão a funcionar tão bem quanto deveriam, e portanto se calhar têm que ser repensadas. Sim. Porque uma das estratégias do marketing, acho eu, sim, não é a minha área, não é? Mas é de facto haver uma identificação com o público a quem nós queremos vender aquele produto ou vender esta informação. Ou seja, se eu quero realmente cativar os adolescentes, as crianças a aprenderem alguma coisa, eu tenho que tornar aquilo interessante, é? Adaptado à linguagem deles. Não sei se isso acontece de facto, eu acho que não. E aqui nas duas áreas, não é? Tanto na educação sexual como na questão da internet. Também há aqui uma característica que acho que é importante sabermos, que é nós até cerca dos 21 anos, 22, o nosso córtex pré-frontal não está completamente desenvolvido e nós temos mais dificuldade a ceder a impulsos. Não fazia ideia. É verdade. E portanto a nossa capacidade de ceder a impulsos está algo limitada. Por isso é que os adolescentes são mais impulsivos, são menos capazes de tomar uma decisão mais... é mais demorada, mais ponderada, não é só por falta de vontade, não é? Isto não é só uma questão de educação, é também conhecermos como é que é o nosso desenvolvimento neurológico todo. E não é por acaso dos Estados Unidos vem muita coisa menos boa, outras melhor, não é? Como em tudo, mas não é por acaso que lá só é permitido a compra de álcool a partir dos 21 anos. Pronto, mas se calhar também é permitido tirar a carta e outras decisões antes, não é? Mas sim, agora, sim, acho que tem que ser esta questão da internet tem que ser gerida, e do acesso aos equipamentos todos, gerida de uma outra forma, porque isto veio para ficar, sim, e veio para nos ajudar, e é fantástico. Sim, não é? E não há que ter medo. Eu costumo, quando falo sobre isto, dar este exemplo de quando o Excel surgiu. Os contabilistas não acharam piada nenhuma, não é? Porque agora vou perder o meu emprego, em vez de como é que toda a gente vai conseguir fazer estas contas rapidamente. Não, nós temos é que nos readaptar, isto vem para nos ajudar. Se calhar, em vez de eu ter agora 100 clientes, vou ter 200, não é? Porque é mais rápido com a folha de Excel, mas são ferramentas que nos ajudam, e acho que a internet e a inteligência artificial, acho que isso é tudo fantástico. Tem que ser usado com regras, tem que ser criada legislação, e nas escolas também tem que haver regras, não é? Tem que haver educação, tem que se tentar transmitir esta coisa do pensamento crítico, não é? De não acreditarmos em tudo o que ouvimos, que nem toda a informação é credível, que temos que filtrar, dosear também, não é? E aí nós pais também temos essa obrigação de dosear, de criar regras, não é? Eu não sou a favor da palavra proibição quando perguntam qual é a posição sobre os telemóveis nas escolas. Isto é muito complexo, não é? Porque não sou a favor da palavra proibição. Vamos proibir os telemóveis nas escolas. Eu acho que não é por aí desta forma da proibição. Mas por outro lado, temos que criar mecanismos para que esse não seja a única
brinquedo, a única ferramenta que eles usem nos intervalos, claro. o único entretenimento, não é? Tem que haver outras coisas interessantes e tem que haver algumas regras, porque na verdade há coisas que são proibidas na nossa sociedade. Sim. Matar, roubar. Sim, não é por aí, sim. Agora falaste uma coisa interessante, que foi a questão realmente das crianças. Eu sou pai de uma criança muito pequena e às vezes é difícil, porque eu às vezes penso assim, eu às vezes dou-me por mim a estar no telefone completamente alto. E como é que eu vou, não é questão de credibilidade, mas como é que eu vou gerir isso? Com o meu filho, que já mexe no telefone, se ele pegar no telefone, ele já sabe mexer e sabe que aquilo tens que carregar lá numa teclazinha não, tens que carregar no ecrã. Como é que tu geres isso? Como é que tu geres isso para a frente? É muito complexo porque aí está, eu acho que o proibir não resolve. Nós também já fomos crianças, quando nos proibiam a gente arranjava a forma, ou fazia pior, portanto... Sim, e é o que estás a dizer, nós também damos nós somos modelos e também damos este exemplo e também usamos esta tecnologia com muita frequência. Mas se calhar criar algumas regras de, sei lá, ao jantar não se usa o telemóvel, não se usa no equipamento, estamos todos em família e todos damos esse exemplo. Parece fácil, mas não é. Não, é verdade. É porque nós cada vez estamos mais ligados. Eu tenho gente que me diz que se ficar um dia sem o telefone, que... Eu acho que não sou assim, mas quer dizer, eu também não tentei ainda para dizer que sou assim ou não é? Tenho que tentar primeiro para depois dizer se sou. Mas acho que não. No meu dia-a-dia, sim. No meu dia-a-dia eu sinto que estou, muito pela profissão, não é? Mas acho que mesmo se for de férias, eu consigo facilmente desligar-me do telefone, sem estar a pensar muito nele. Mas tenho pessoas que me dizem, eu não consigo estar, preciso estar ao telefone, preciso estar a falar com pessoas. Às vezes é uma dependência e tornou-se uma... Sim, uma dependência, porque é aquilo que é muito falado, não é? As redes sociais, ou acesso porque estamos a falar aqui do telefone não como um instrumento para telefonar a alguém, não é? Sim, já foi, lá vai o tempo. Estamos a falar de telefone como instrumento para ir procurar coisas na internet, redes sociais, não é? Que dá prazer, dopamina fácil, não é? E isso vicia-nos. E a determinada altura eu acho que nós próprios temos consciência que nos sentimos um bocado refém disso, não é? Que foi o que tu disseste, eu também eu não tentei. Acho que é um bom desafio nós fazermos isso, não é? Olha, vamos aqui um fim de semana, seja um fim de semana que vamos em família para fora ou que ficamos em casa, vamos aqui pôr os telemóveis aqui numa caixinha e desligar isto a ver se conseguimos. Por acaso há uma psiquiatra que eu sigo e gosto muito de ouvir os podcasts delas, que é a Inês Homem de Melo, e ela própria já deu ela tem uma jaula, nunca tinha ouvido falar nisto, para pôr o telemóvel quando chega e tem um temporizador, ou seja, ela tem que lá deixar o telemóvel X tempo e tem que estar sem o telemóvel durante um tempo. Não é? É um bom desafio. E nós já há uma coisa que sabemos, que é, para os miúdos hoje em dia, que é muito importante, que é a criatividade vem do aborrecimento. Sim. Portanto, nós temos que proporcionar alguns momentos em que não estão em tarefa, em que não estejam em tarefa e que se sintam aborrecidos e em que tenham que arranjar qualquer coisa para fazer do nada, não é? De uma caneta, de um papel, do chão, de fazer desenhos na parede com o dedo, não com... Sim, por favor, não me deixe essas ideias. Estava a ver esta parede preta que talvez desse com giz para apagar depois, não é? Mas criar também assim esses momentos. E nós sabemos que com as crianças é mais fácil, na verdade, em pequeninos, porque se nós criarmos essa rotina, não é? Se fizermos isso, se criarmos esse comportamento e o repetirmos, essa coisa do quando chegas da escola durante uma hora ou à hora de jantar ou durante este tempo ninguém tem acesso à tecnologia, isso torna-se um hábito, porque a repetição torna-se um hábito e nenhum de nós questiona hoje em dia lavar os dentes porque foi um hábito que tivemos desde lá atrás. Pequenos, não é? Portanto... Pois, eu estava a falar de uma coisa muito interessante que por acaso foi um assunto que no podcast com a Nádia falámos sobre o assunto, que foi já não nessas idades, já numa idade mais à frente,
malta que está a entrar agora no mercado de trabalho, e esta dependência toda, que agora usa-se o ChatGPT, as pessoas estão-se a formar com o ChatGPT basicamente, e que estávamos a falar um bocadinho sobre isso do o poder, não só a criatividade, mas até o raciocínio, porque eles têm, hoje em dia tu tens uma ferramenta que te faz tudo que não faz tudo, atenção, as pessoas acham que faz tudo mas não faz, mas que isso pode prejudicar para o futuro dessas pessoas, porque vão acabar por ser uns maus, diríamos, maus profissionais, no sentido de não vão saber fazer nada sem inteligência artificial. Se um dia, que duvido que vá acontecer, que acabe a inteligência artificial, acho que não vai acabar, mas que isso pode estar a ir para o mercado, e as pessoas que agora estão a ficar adultas, não é? Trazer-lhes aqui certos vícios. Como é que tu achas que isso, ou o que é que isso se pode contornar, ou alguma coisa que se possa contornar em relação a isso? Uma excelente pergunta, não é? Para a qual eu não tenho resposta. Eu sou fã do ChatGPT. Eu também, mas eu nem critico. Sabes que há muita gente que diz que eu vou ficar sem emprego. Eu também já achei por uma altura, só que eu acho que aí está, eu acho que as coisas, nós temos que saber nos adaptar. Isto é que estávamos a falar há bocado. Temos que saber nos adaptar às realidades e não ficar reféns disso. Mas eu também percebo que imagina, em certas áreas, em certas profissões, a preocupação de como no outro dia que saiu a notícia do julgamento que foi escrito no ChatGPT e que vinha com leis erradas e tudo errado, porque o ChatGPT também não sabe tudo e é uma máquina, está a aprender connosco, mas também está, eu tenho isso, dá-me um bocado de medo, uma coisa que está a aprender connosco. Sim. Sim, mas lá está, eu acho que são ferramentas que são muito úteis. Temos que ter esta noção de não dependermos só de uma coisa, não é? Pensamento crítico, filtrar informação. Acho que não podemos perder isso de vista. Sentes que isso pode tornar podemos ter uma geração preguiçosa? Isto sendo muito direto, achas que esta geração que vai entrar agora pode ser uma geração preguiçosa nesse sentido de, ok, é tudo muito fácil e é tudo muito dado? Olha, vou-te responder assim. O meu pai... Sim. Diz várias vezes que não percebe a minha geração, porque na altura dele ele teve que decorar todos os nomes de todos os rios, as tabuadas, e de todas as linhas de comboio e paragens, e tinham que saber isso tudo de cor. E achava que isso era muito importante. E eu acho que isso eu não tive que aprender, e sinto que isso não me faz falta nenhuma. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que nós temos que continuar a trabalhar, e a escola, essencialmente a escola, não é? Tem que continuar, para já tem que se readaptar, e temos que continuar a trabalhar competências nossas, memorização, lá está, pensamento crítico, filtrar informação, saber pensar sobre as coisas. Mas de resto nós temos que nos readaptar, não é? Porque senão não evoluímos, e portanto acho que não podemos ficar presos ao passado, que agora é que é, não é? E estar aqui a reprimirmos ou não deixar as coisas avançarem. Temos mesmo que nos adaptar, mantendo estas características em mente, de temos que continuar a trabalhar alguma memorização, pensamento crítico, filtrar a informação, saber ler, saber escrever, não é? Continuar com algumas competências, sob pena de ficarmos reféns. Sim. De algo que depois não conseguimos controlar. Tem que ser uma adaptação no fundo, não é? É um bocadinho... Isto talvez são choques geracionais, não? Que é, as coisas evoluem e a geração anterior fica... anterior, exatamente, é sempre, eles agora é que... É o velho do Restelo. Exatamente. No meu tempo é que era bom, no meu tempo perdido, no meu tempo usava-se o computador, ainda era antigo, era daqueles que hoje em dia eles já usam o ChatGPT, tipo, hoje... E antes era a máquina de escrever. Pois, mas estás a ver, eu aí já apanhei pouco. O meu pai tinha uma, assim. Mas já no meu tempo aquilo já era uma coisa que já não se usava. O meu pai tinha uma que era... Já era relíquia, só já era relíquia, era só para lá estar a... Sim, mas quer dizer, no fundo, eu lembro-me da minha mãe de escrever os testes, ela era professora com máquina. Sim. E depois quando se enganava tinha que voltar a fazer tudo. E a trabalheira que aquilo era. De facto, estas ferramentas todas são fantásticas para nos ajudar realmente a poupar de trabalho, mas eu não acho que nós sejamos mais preguiçosos.
do que a geração anterior, não é? Acho que simplesmente nos reescrevemos, nos redefinimos. Sim, ganhamos outras competências até, talvez. Sim, fazemos outras coisas e se bem que eu tenho aqui uma ideia muito própria, se isto fosse tudo como eu acho que deveria ser, o mundo iria evoluir para nós, seres humanos, trabalharmos cada vez menos e podermos, ou seja, não é? Estas tecnologias poderem facilitar-nos a vida nesse sentido e podermos ter cada vez mais tempo para nos dedicar uns aos outros, não é? Ou seja, teria que voltar a haver, no meu mundo ideal, não é? Um sentimento de comunidade que também existe cada vez menos hoje em dia. Isso sim é que é o perigo, não é? Nós estamos fechados em... Tu não achas que quanto mais está a evoluir a tecnologia, mais estamos a trabalhar mais? Isto é, a gente poupa muito tempo em muita coisa, não é? Mas também somos... ok, isto é um achismo. Continuamos a ser cobrados também para fazer mais coisas, não é? Não sei, comparado com a geração anterior, acho que os meus pais trabalhavam mais do que eu, não é? Ou seja, e até por uma questão... e hoje é dia 25 de Abril. Sim, exatamente. De legislação, não é? Antes do 25 de Abril, não é? Nós ganhámos muita coisa, não é? Nós agora temos férias pagas, pronto, entre aspas, temos uma série de direitos que eles não tinham e portanto... Sim, até talvez trabalhar não foi um meio termo, mas talvez não estamos mais acelerados, isto é... stress crónico. Exatamente, eu acho que usei o termo mal de trabalhar, mas sim, talvez não estamos mais acelerados porque devia ser uma coisa que nos deixasse mais... Sim, isso é a questão desta geração, que é este stress crónico que nós estamos a viver constantemente e que o facto de estarmos sempre estarmos sempre ligados, alimenta, não é? Porque a geração anterior, que não tinha estes aparelhómetros, de facto chegava do trabalho e descansava realmente. Mudava de roupa, ia fazer aquilo que entendia, não é? Descansar, ir whatever. Mas não dava para o chefe ligar, nem para ir ver nem para receber e-mail, nem para estar, não é? E portanto, aí sim havia claramente uma separação maior entre a vida profissional e vida pessoal e familiar. E agora não há, não é? Sendo que eu acho que todos nós somos um bocadinho responsáveis por isso, por mantermos, não é? Por alimentarmos isso, porque também estes comportamentos isso só se mantém porque trazem alguns benefícios. Mas de facto, estes aparelhómetros, esta tecnologia cria alguma dependência e nós estamos a viver isso, não é? Que é queremos estar sempre a controlar tudo. Ok. Isto permite, traz-nos essa sensação, essa falsa sensação de controle, de produzir mais, não é? E pronto, muitos outros fatores que de facto não é por acaso que a doença do século é este stress crónico, ou seja, permanente. Sim. Não é? Do qual nós não conseguimos desligar e que está a trazer muitas outras coisas associadas. Sim. Pois, e diz-me uma coisa, agora vou fazer aqui um bocadinho a pergunta que acho que era a que eu queria fazer desde o início. Achas que a culpa ou achas que este marketing excessivo e este consumo excessivo que... Ok, as empresas têm que vender, tudo certo, e eu não estou aqui a criticar nada porque é o que é, faz parte da realidade, sempre houve. Hoje em dia com a internet é tudo diferente, não é? Sim. Achas que também esta forma de agora das próprias empresas do consumismo, isto achas que também ajuda a esse stress e ajuda a tudo isto que tivemos a falar até agora, ou achas que isso é uma consequência de todo, como é que dizer, é uma consequência de, ok, a sociedade está assim e como é que as empresas adaptaram-se a essa realidade? Isso é a pergunta do quem é que nasceu primeiro, o avô. Exatamente, galinha, era isso, mas por isso é que eu te chamei. Eu acho que as duas hipóteses que tu colocaste podem ser verdadeiras, não é? Okay. No fundo, acho que sim, acho que o marketing violento, e existe marketing violento, não é? Por isso é que há necessidade também de criar leis. E já é controlado de forma muito tímida, é controlado. Eu acho que ainda se podia fazer mais, mas é controlado. Sim, mas já é bastante controlado, não é? Já não se vê publicidade ao tabaco na televisão.
Sim, desse termo, sim, desse, por exemplo. Sim, não se vê Fórmula 1, dos carros da Fórmula 1 com a Marlboro. Sim, mas ainda se vê uma coisa, por exemplo, então, que é as camisolas dos jogadores. Sim. Com nomes de casas de apostas e de jogo online. Eu ia muito por. Eu quando coisa ia muito por aí, porque a gente somos bombardeados constantemente por este tipo de plataformas. Sim, e estamos a falar de pessoas que são admiradas, não é? Jogadores de futebol, portanto, equipas a serem financiadas e a fazerem promoção a uma coisa que neste momento também está a ser muito problemática. Claro que quem utiliza é que tem, não é? Podemos dizer assim, pronto, mas as pessoas podem usar o jogo online como forma recreativa sem qualquer problema, é certo, mas de facto também está a ser um problema muito grande, cada vez maior, de dependência deste consumo, não é? E do jogo online. E portanto está a ser promovido dessa forma. Portanto, e acontece, já não vemos do tabaco. Sim, agora vemos outra. Portanto, há marketing violento e o marketing funciona porque é vendável e isso quer dizer que todos nós seres humanos temos algumas características em comum, senão o marketing não funcionava, não é? O marketing também tem uma responsabilidade ética, como é óbvio, não é? Mas também tem muita coisa boa, também tem feito muitos estudos, claro. tem promovido muitos estudos para percebermos o comportamento humano em determinadas situações. Portanto, acho que isto é realmente, não é uma coisa que se retroalimenta e que... Qual a solução? Mais uma vez, ser regrado, mas nós estamos sempre a aprender, não é? Também, sim. Há uns anos atrás fazia-se publicidade, há bastantes anos atrás, se calhar... ao tabaco, ao álcool ainda se faz, e nós já sabemos que o álcool, e nós já falámos sobre isso, seja que quantidade for, faz mal. É verdade, sim, não, o que mata, o que se diz muito, o que mata é a quantidade, não é? Agora, continua a haver publicidade e claro que as pessoas têm que ser educadas a fazer escolhas conscientes, porque o marketing vai tentar vender. Sim, o marketing serve a atração, sim. O marketing é atração, não é? Às vezes temos que, aí está o que estavas a dizer, eu acho muito interessante, é a responsabilidade. Principalmente as marcas têm que ser responsáveis pelo... E as grandes marcas já o são, genericamente as grandes marcas já o são, mesmo as casas de apostas têm regras, tudo bem. Mas talvez aí está, acho que depois isto há muita coisa que ainda falta, mas eu acho que é porque também é uma experiência, eu acho que estamos todos o Covid veio-nos mostrar isto, toda uma experiência nova que não estávamos habituados. Nível de, não é? O TikTok antigamente, antes do Covid, não era uma plataforma que estava, não digo para acabar, mas muito genérica, de repente houve meio uma pandemia. E aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, não é? Quer dizer, o tabaco há uns largos anos atrás também não se sabia dos efeitos nocivos que tinha. Isso foi uma aprendizagem, como está a ser com tudo, não é? O jogo online é uma coisa também relativamente recente, não é? Nós demoramos um bocadinho se calhar a perceber isto e depois a produzir legislação, mas ainda assim acho que vai sendo feito, não é? Sim. Olha, vou-te fazer aqui uma última questão antes de terminarmos, que é que já é mais a tua área. Achas que tu fazes terapia de casal e isto também vai um bocadinho interligado à mudança da sociedade. Tu achas que também este tudo que falámos desse stress, como é que é isto de internet, de redes sociais e toda esta, às vezes mudança de comportamento que há, achas que isso também afetou muito as pessoas enquanto, não só relacionados com pessoas, como é dizer, em sociedade, mas em casais, achas que isso afetou bastante a dinâmica? Eu acho que tudo ao nosso redor tem potencial para afetar. Agora, não digo que tenha afetado de forma negativa ou de forma positiva. Mais uma vez, pode ter as duas vertentes, não é?
o que eu acho é que de facto esta coisa fantástica que é a internet, porque eu acho que tem muitas coisas boas e facilita muitas coisas, não é? Aliás, se não fosse a internet eu perdia-me em qualquer lugar, não é? Se fosse a internet não estávamos aqui hoje a falar. Sim, perdi a capacidade de ler mapas, não é? Se calhar é uma coisa que deveria saber fazer, para o caso de falhar a internet, mas o que eu sinto é que de facto isto nos tornou um bocadinho mais zombies, se é que posso usar essa palavra. Ou seja, rouba-nos muito tempo, parecendo que não. Se formos ver o tempo que nós passámos ali naquele aparelhómetro na internet, foi muito tempo. E quanto tempo é que nós dedicámos a estar a conversar com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos amigos? Se calhar foi muito menos. E aí acho que sim, que pode ter influenciado negativamente a dinâmica das relações no geral, não é? O tempo de qualidade. Mas mais uma vez, nós podemos gerir isso, nós podemos autogerir-nos, não é? E autoimpor de, ok, eu tenho este aparelhómetro, mas eu vou dedicar X tempo por dia a não estar com isto e a estar dedicado ao meu companheiro ou dedicado aos meus filhos, o que quer que seja. E isso é uma boa prática. Okay? E é um fator de proteção. Não é? Portanto, haver tempo dedicado às pessoas que nos são importantes, em exclusivo, tempo de qualidade. Sim, pois havia uma coisa, ouve-se ainda hoje, né, que antigamente os casais tinham mais filhos, não é? Porque não havia televisão, não é? Hoje tens televisão, tens Netflix, tens telemóveis, tens tablets, e é engraçado esta coisa porque, não é? Antigamente era o que dizia, não tinha muitos filhos porque não havia televisão. Sim, não acho que seja. Não seja esse o critério, não é? O fator pode ter alguma influência muito pequena, mas não sei se será assim tanta, não é? Mas acho que as pessoas acabam por dividir as suas 24 horas por dia, em que a maior parte durante a semana é passada no trabalho, e as restantes de facto se calhar perderam, mas isso é em tudo, não é? O cozinhar juntos ou demorar nós já não cozinhamos como se calhar os nossos pais ou os nossos avós que tinham as coisas a marinar ali mais tempo, aquela dedicação, não é? Às coisas com mais tempo, e nós somos uma geração de fazer tudo muito rápido, o mais rápido possível. Sim, até porque tu hoje já tens não é? Podes mandar vir para casa, tens muito mais fácil acesso, não é? À comida de rua, também acho que isso depois ajuda, e aí está, eu acho que depois a gente vive muito à pressa. Sim, isso eu acho que em geral que estamos sempre a viver à pressa. E isso tem a ver com este stress crónico, não é? Com esta recompensa da dopamina, logo fazer as coisas, ter prazer nas coisas daquilo que está feito, dopamina, e por isso é que uma das estratégias, não é, que usamos em psicoterapia e que se recomenda é slow down um bocado, não é? É carregar ali nos travões e aprender a viver no presente. Aquilo que se ouve falar do mindfulness, não é? No fundo, se calhar o que temos que aprender é a viver no presente, a estar a usufruir daquele momento sem estarmos a pensar constantemente, e depois, o que é que vem a seguir? E agora? E a seguir? O que é que vou fazer a seguir? Não é? E é isso que nós temos que aprender a gerir. Olha, eu normalmente, para fechar o episódio, peço sempre ao convidado para fazer um conselho empreendedor. Não te vou pedir hoje para fazeres isso. Não é que não desses um bom conselho, mas talvez deixares uma mensagem, até pode ser um bocadinho até sobre o que estamos a falar, ou até se achares algo mais pertinente, mas deixares uma mensagem para quem nos vê, como também gerir esta fase da nossa vida e sociedade, que é uma fase, ouvimos falar muito em guerras, ouvimos falar muito, acho que toda a gente, por um momento, eu inclusive já parei e pensei, isto um dia destes vai tudo aos ares. Sim, não é? E cada vez vemos mais extremismos, que eu acho que é uma coisa que devemos evitar ao máximo. Deixas uma mensagem do que é que tu, enquanto pessoa, para já, e também enquanto psicóloga, o
que é que tu deixas aqui de mensagem? Bom, isto é uma grande responsabilidade, não é? Estás aqui a colocar, mas acima de tudo, eu acho que nós temos que lembrar-nos que nós, como espécie, estamos aqui há milhões de anos, somos sobreviventes, temos uma grande capacidade de adaptação. As nossas características de hoje em dia foram resultado de uma seleção natural ao longo destes anos todos e, portanto, são as que são mais benéficas. Isto tudo para nos tranquilizar um bocadinho de... Acho que não devemos viver com medo. E às vezes temos que nos proteger um bocadinho dessas questões do medo, não é? Filtrar um bocadinho, também não estar sempre a ver notícias, sempre ali a alimentar aqueles nossos receios, não é? Porque nós hoje também sabemos tudo o que se passa de errado no mundo. Sim. É? Antigamente era muito difícil. Com saber. Muita rapidez, não é? E fazer este exercício tanto para nós como para os nossos filhos, para as gerações, não é? De ensinar esta coisa, o pensamento crítico, de filtrar a informação e de aprender a viver aqui um bocadinho mais no presente, não é? De conseguirmos fechar os olhos e ouvir o que é que está à nossa volta, saber identificar, sentir o calorzinho na pele, não é? Saber que isso também é uma coisa boa. E quanto ao marketing, também ensinar que há uma coisa chamada algoritmo, não é? Algoritmo. Que rapidamente percebe o que é que nos interessa. E o que é mais vendável para nós, e há um documentário muito bom na Netflix sobre isso, estou a fazer publicidade, mas do qual eu não me lembro o nome, mas depois posso procurar. A gente procuramos e depois deixamos na descrição. E que eu realmente recomendo que se veja com os adolescentes, porque ajuda nesta coisa do pensamento crítico. Portanto, nada na sua essência é mau. Sim. Tudo tem potencialidade muito positiva, depende da forma como nós utilizamos. Portanto, vamos aprender a usar da melhor forma. Perfeito. Olha, Sofia, mais uma vez obrigado por teres vindo. Gostei muito da conversa. Já sabem, sigam o canal. Como já tínhamos falado no episódio extra, vamos fazer, este vai ser o nosso 6º episódio, portanto vamos ter mais 2 episódios até ao final da temporada, e depois vamos fazer uma pausa para voltarmos já à 2ª temporada, e aí já não vai ser aqui no nosso estúdio, já vamos visitar os nossos convidados. Portanto, deixem nos comentários também a vossa opinião. Eu vou deixar também as tuas redes sociais, os teus contactos na descrição, e até à próxima.